Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Muito bem, vamos lá, vamos falar hoje sobre a cadência e novamente sobre a adequação das teorias, por assim dizer. Paulo Roberto Carvalho, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Se estiver ouvindo bem, me vendo bem, por favor, me dê um feedback. Vamos falar um pouco sobre Mel Viana Personal, seja muito bem-vindo. Melvin Viana, agora que eu vi. Seja muito bem-vindo, tudo ok, muito bem. Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento aí, né, ao conteúdo de hoje, nesta live do dia 17 de maio. Estava conversando agora há pouco com um grande amigo, né, e sobre adequação, né, de testes, e de certa forma isso cai na live que nós fizemos na semana passada, quando eu comentei um post que o professor Carlos Amorim havia feito sobre essa relação que nem sempre ela é direta, nem sempre ela se faz verdadeira, em que testes que atletas fazem, pessoas que são indivíduos não atletas devam fazer também. E aí, esse amigo meu curtiu uma publicação, até compartilhou, e eu comentei a respeito, falei, cara, estava falando que as pessoas não sabem, né, mas para que serve, por exemplo, uma zona de treinamento. E, por exemplo, atletas profissionais, maratonistas, treinam muito em Z1 e Z2, e tem a maior parte das pessoas na academia querendo treinar em Z4, Z5. E aí a gente entrou na discussão, né, que falando, olha, muita gente não sabe sequer o que é uma Z4, Z5, Z1, Z2, são as zonas de treinamento aeróbio. E aí eu falei, cara, pior ainda, porque existem muitos profissionais que consideram as zonas de treinamento completamente inválidas, completamente ultrapassadas e desnecessárias. E aí, a gente entra numa questão, precisamos entrar, na verdade, numa questão que é a adequação dos conceitos de treinamento, né? Das possibilidades de treinamento. Porque veja, se a gente fala de zona de treinamento, quanto mais refinado é o critério, é a teoria que a gente está utilizando na prescrição de treinamento, significa que mais avançado, maior necessidade dessa teoria existe naquele momento. Então, por exemplo, existe a necessidade de eu treinar diferentes zonas de treinamento para um indivíduo não competidor? Aquele exemplo que eu costumo utilizar, né? O senhor João, a dona Maria Joaquina, que está ali na academia no dia a dia, precisa usar a zona de treinamento? É óbvio que não. É óbvio que não, né? Se você quiser didaticamente para si mesmo organizar isso, você vai perceber que você vai usar basicamente Z1, Z2. Não vai sair muito daquilo, entende? Então, nesse caso, eu diria aí que em 90% dos casos, não tem essa necessidade tão gritante de fazer essa adequação por zona de treinamento. E aí você fala, pô, Duque, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, como a esmagadora maioria dos praticantes de exercício físico nas academias não são atletas, as pessoas não usam mais a zona de treinamento. Mas a não utilização de determinada teoria, de determinada ferramenta de treino, não quer dizer que ela seja ultrapassada, não quer dizer que ela seja inválida. Ela só não se aplica àquela realidade. Se você pega, por exemplo, e isso é um problema muito grande, tá? Isso é um problema muito grande, porque se você pega e com o passar dos anos, com o passar das práticas, você diz, olha, essa teoria é completamente ultrapassada, não faz sentido mais, não se aplica mais. De novo, um erro
metodológico por falta da compreensão terminológica. E aí você diz, olha, não se aplica mais. Se por acaso aparecer um atleta na sua frente querendo te contratar diante do que ele ouviu falar a seu respeito, você não vai saber o que fazer. Porque você invalidou aquela teoria e, portanto, ela não serve mais. Só que quando você fala de atletas, você trabalha com atletas, você precisa de critérios muito bem definidos. E como que você vai estabelecer critérios tão bem definidos para esse indivíduo se você descartou a teoria que direcionava o treinamento dele? Então é aquela coisa, as teorias elas não são incorretas, elas não estão incorretas, né? Elas são adequáveis. Existe a palavra adequável? Existe, né? Então, elas se adequam à realidade que você trabalha. Se você trabalha com idosos, você não vai procurar teorias para atletas. Você vai procurar a teoria que melhor direciona o treinamento para os idosos. Se você trabalha com atletas, você vai procurar a teoria que melhor se adequa, por exemplo, a, treinamento para cadeirantes. Você vai procurar o que melhor se adequa para aquela modalidade. Então, o que a gente precisa ter claro na mente hoje em dia é que o personal trainer, ele não é um especialista, ele é um generalista. Ele precisa ser um generalista, porque ele trabalha com diferentes públicos, diferentes objetivos, em diferentes momentos. Percebe? Já o treinador de modalidades, que normalmente não trabalha com muitas modalidades assim, ele precisa ser um especialista, ele precisa se especializar numa determinada modalidade ou em determinadas modalidades. Por exemplo, existem treinadores de atletismo, no geral, e existem treinadores que são especialistas em determinada modalidade do atletismo. Mas você não vê um treinador de atletismo treinando, por exemplo, um levantador de peso olímpico, porque ele é um especialista. Ele se especializou naquela modalidade, seja com a prática, seja com os estudos, seja com o tempo e normalmente com tudo junto, tá? Agora, e o personal trainer? O personal trainer trabalha com emagrecimento, trabalha com hipertrofia, trabalha com saúde e bem-estar. Então ele precisa ter um certo domínio dessas generalidades. Então ele precisa ter um domínio mínimo de biomecânica, de cinesiologia, de fisiologia, de treinamento esportivo, mas ele não precisa necessariamente se aprofundar nessas teorias do esporte a ponto de se prender a elas. É igual eu falei na última live, acho que foi na última mesmo. Você vai formar o seu pool de informações com uma forma de se precaver, né? Mas você vai aproveitar a base fundamental. Entende? Então, tenham claro isso. Eu sempre falo isso, que o personal trainer, ele é como se diz, ele é o plantonista, sabe? Não é bem o plantonista, ele é o clínico geral, por assim dizer, né? Ele atende a todo mundo, mas se precisar de um aprofundamento em determinada área, ele precisa saber a quem encaminhar, né? Por exemplo, chegou um caso ali de um acometimento de coluna muito grave, que ele, naquele ambiente ali, não consegue tratar. Ele vai ter que encaminhar para um médico ortopedista, talvez, né? Ou para um fisioterapeuta para fazer um RPG, que talvez precise daquela intervenção naquele momento, e depois voltar com treinamento de força. Então, esse é o papel do personal trainer. Você fala, não, Duque, mas trabalhar com postura está dentro do direcionamento do CREF, do CONFEF. Eu posso fazer isso. Ninguém disse que você não pode. Eu estou dizendo que existem limitações. Existem limitações. Existem determinados casos, e eu acredito que seja a maioria, que com a musculação bem direcionada você consegue fazer uma boa intervenção e até mesmo reajustar essa postura. Agora, existem outros casos que não, meu amigo. Você não vai conseguir, entende? Você não vai conseguir, porque a questão já está em outro patamar, muitas vezes estrutural.
e oferece mais risco do que benefício. Entende? Por exemplo, diástases acima de 2 dedos de dilatação. É cirúrgico. É cirúrgico. Você não vai conseguir ali recuperar da forma que era antes. Você vai precisar fazer a intervenção cirúrgica e depois fazer o fortalecimento muscular para sustentar a musculatura firme o suficiente. Então, assim, a gente consegue fazer muita coisa, sem sombra de dúvidas. Conseguimos fazer muita coisa. Mas existem limitações. Todas as atuações existem limitações, tá? Deixa eu tratar aqui, então, né? Levantaram lá na caixinha de perguntas, né? Sobre cadência. Falaram assim, fala sobre cadência. Eu preciso controlar ou a gente precisa deixar mais solto, né? O que acontece? A cadência, você nunca controla, por mais que você use as repetições ali, séries de repetições para fazer controle de cadência, você nunca faz o controle da cadência. O que vai fazer diferença de fato não é a cadência da repetição, tá? É a cadência da série como um todo. Então, se você fala, por exemplo, que para estímulos de hipertrofia, você vai fazer uma cadência de 2x2, 2 segundos de concêntrica e 2 segundos de excêntrica. Ou seja, vai te dar ali 40 segundos total se você fizer 10 repetições. E se eu fizer 15 repetições? E se eu fizer 8 repetições? Então, é isso que deve ser controlado. Ou seja, o que a American College of Sport Medicine, né, a boa e velha ACSM, recomenda? Que o estímulo tenha entre 40 a 60 segundos de duração, por série, né? Por série. Então, se eu vou fazer hipertrofia com 15 repetições, a minha cadência poderá estar situada entre 3 a 4 segundos por repetição. E se eu estiver fazendo 8 repetições, né, vai ter que estar controlado ali entre 5, 6 segundos, talvez. É isso que eu vou precisar fazer. Eu vou precisar coordenar esses 40 a 60 segundos pelo número de repetições que a gente estiver utilizando. Aí você vai saber a cadência que vai ser utilizada por repetição, né? Então eu tenho ali os 40 a 60 segundos da série, quantas repetições eu faço, eu divido e tenho esse valor por repetição. E aí a questão é, eu faço o controle de cadência ou deixo livre, se estiver dentro desse planejado? Cara, quando você passa a fazer essa conta dessa forma, de 40 a 60 segundos, você percebe que você não tem perda de estímulo para aquela finalidade. Então eu posso começar com um pouco mais de controle e à medida que o cansaço, a exaustão for se instalando, eu posso deixar um pouco mais solto, mais livre. Ou seja, a gente faz um controle por tempo. Mas meu aluno não consegue fazer isso, meu aluno é iniciante. Cara, se ele é iniciante, você já vai dar informação pra caralho pra ele. Porque é postura, é ajuste do peso, é o número de repetições, né? É a respiração, é entender o que é uma concêntrica, uma excêntrica. Então o que você faz? Esquece, deixa de lado num primeiro momento a cadência. Porque automaticamente, quando você controlar a postura dele, a amplitude dele e a respiração dele, a cadência vai se ajustar. Se ele fazia muito rápido, um por um cara que não tem muito controle motor, quando você pede para ele fazer uma amplitude maior, naturalmente ele desacelera o movimento. Com uma amplitude maior, com o controle da postura. Então, naturalmente, ele vai desacelerar o movimento. E aí, quando ele desacelerar o movimento, você fala, você percebeu que você desacelerou o movimento? Pois é, porque agora a gente aumentou a cadência naturalmente. Então, assim, existe uma discussão muito grande acerca de cadência, né? Que tem que adequar a cadência. Realmente tem, mas é algo muito natural quando você ensina o indivíduo a fazer o exercício. Então, o que eu costumo falar em sala de aula? Primeiro você ajusta a postura, ajusta a amplitude, a cadência vem naturalmente. Então, é preciso controlar a cadência? Mas é preciso perder essa rigidez em ajustar as coisas. Por excesso de informação, tem perdido de vista a qualidade do treino, né? Então você não ajusta treino em cima de excesso de informação, você ajusta treino em cima de qualidade da informação. A cadência é a mesma coisa.
A cadência vai ser muito bem ajustada à medida que o treino for progredindo. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta sendo feita? Faça agora ou espere até as próximas lives. Deixa eu molhar a palavra aqui porque eu falo demais. Não? Nada? Muito bem. Então, amanhã a gente se vê meio-dia. Mandem para os coleguinhas de vocês, profissionais ou não, porque todos os dias, meio-dia, estamos aqui, firme e forte, igual prego no angu. Abraço!